Queridos irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Pastor Moabel e hoje vou fazer um vídeo que fala sobre o pastor, as características de um falso pastor e de um verdadeiro pastor. Porque falsos pastores têm havido desde os dias dos profetas de Israel. Mas os profetas não tinham medo de ninguém. Não tinham medo do rei, não tinham medo dos exércitos, não tinham medo, inclusive, de morrer, porque sempre tinham a palavra do Senhor para falar. Hoje, nós estamos vivendo em dias que a palavra do Senhor tem sido negligenciada. Não se fala mais sobre a volta do Senhor Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Não se fala mais. Em uma igreja, eu estive observando, em mais de 10 anos, nunca se falou uma só vez. Isto é uma coisa muito perigosa para o rebanho do Senhor. E outras mensagens, como a purificação, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Essas mensagens, elas têm sido deixadas de lado. Mas eu vou falar hoje sobre alguns casos que encontramos na palavra do Senhor. É na Bíblia. Diz o seguinte: os pastores falsos e suas características são insaciáveis e amantes do prazer. Prazeres buscam. Isaías capítulo 56, versículo 10 diz: todos os atalaias de Israel são cegos, nada sabem. Todos são cães mudos, não podem ladrar. Andam adormecidos, estão deitados e amam o tosquenejar. Isaías capítulo 56, versículo 11 diz: estes cães são gulosos, nunca se podem fartar. São pastores que nada compreendem. Todos eles tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Isaías capítulo 56, versículo 12 diz: vinde, diz cada um deles, traremos vinhos e beberemos. Bebida forte. O dia de amanhã será como este, ou ainda melhor. Outra característica do falso pastor é que ele dispersa o rebanho. Não importa se a igreja se divide, se pessoas vão para o mundo, se crianças se perdem. Eles dispersam o rebanho. O que importa é serem famosos e ganhar o dinheiro. É isso que importa, porque o céu deles é aqui, é neste mundo o céu deles. Dispersam o rebanho. Jeremias 23, 2 diz: portanto, diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo, visto que dispersaste as minhas ovelhas e as afugentastes, e não cuidastes delas, trarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eles também desviam as ovelhas. Jeremias capítulo 50, versículo 6 diz: ovelhas perdidas foram o meu povo. Os seus pastores as fizeram errar, e para as montanhas as deixaram desviar.
andaram por montanhas e colinas e se esqueceram do lugar do seu repouso. Devoram o rebanho em vez de alimentá-lo. Ezequiel 34, versículo 2 diz: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Ezequiel 34, 3 diz: comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Também são mercenários, abandonam as ovelhas. O mercenário a quem não pertencem as ovelhas não é o pastor, de modo que quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. Está no Evangelho isto. O que tem acontecido ultimamente? Nos anos 50, um moço saiu de Santa Catarina e veio para este país, para a América, para estudar. Ele fez o seu curso secular, vindo de bicicleta de Criciúma a Joinville. É um longo caminho, são mais de 200 quilômetros. Mas ele fez e depois veio para a América para estudar. E quando viu o sistema de educação religioso aqui, ele disse: nós precisamos ter isso no Brasil. E depois de ter se formado aqui, casou-se com uma senhorita muito inteligente, uma serva de Deus, e foram para o Brasil, iniciaram o primeiro seminário e foram muitíssimos perseguidos. Mas eles continuaram o trabalho. E por anos e anos e anos e anos foram perseguidos. Quando eles notaram, os perseguidores notaram que seminário podia dar dinheiro, explodiu. Seminários para todo lugar. E existem lugares que tem seminário que o diretor não tem nenhuma formação teológica, nenhuma. Nem sabe falar português direito, sendo brasileiro. Ostenta PhD em teologia e não sabe o que é um plural, não sabe o que é um verbo. Mas é rico. Está milionário. Mercenário, diz a palavra do Senhor. Mas eu também conheci grandes homens de Deus que pregaram até o dia de morrer. E saíram desta vida e não deixaram nenhuma riqueza. Como Dwight L. Moody foi um dos maiores pregadores que este mundo viu. E antes de morrer, ele estava indo para casa, ele disse para as pessoas: o Senhor está me levando e não estou deixando nada para a minha família. E eles terão que crer em Deus assim como eu criei para sobreviver. Dwight L. Moody, um dos maiores pregadores que este mundo já viu. Então, meus amados irmãos, vamos ter cuidado quem apacenta os nossos filhos, os nossos parentes, porque eles precisam entrar na eternidade. Quanto a mim, eu sirvo ao Senhor como obreiro há muito mais de 40 anos. E por muitos e muitos e muitos anos, nunca recebi nenhum centavo de salário. Eu trabalhei e sustentei o meu próprio trabalho. Louvado seja Deus, com o apoio da minha esposa e meus filhos. Com grande prazer, falo a todos vocês: cuidado com os mercenários, com os lobos cruéis. Também
por estar há muitos anos fora do meu país, eu tenho um pouco de dificuldade de me expressar e eu peço perdão a vocês se de algum modo eu não fui correto no meu português. Mas o Senhor seja louvado. Continue servindo ao Senhor na tua igreja, ajudando o teu pastor e sendo um servo fiel. Naquele dia, o Senhor nos receberá. Muito obrigado a todos vocês. E Deus vos abençoe. Amém.